A praça está sob fogo. Tiros ecoam nas fachadas dos prédios que margeiam a Champs-Élysées. Armas leves, como fuzis, submetralhadoras e ocasionalmente rajadas de uma metralhadora leve fora de vista. Os disparos vêm em rajadas, depois param e então recomeçam de uma direção diferente. Um tanque Panther alemão está parado no leste da Place de la Concorde Hall, inclinado para os jardins das Tulherias. A torre está girando lentamente, acompanhando movimentos que a maioria dos observadores não consegue ver. O motor ligado, o escapamento cria uma onda de calor sob o sol da tarde. A tripulação permanece trancada no tanque com todas as escotilhas fechadas, sem correr riscos. O obelisco de Luxor está no centro da praça, com 3.300 anos de idade, transportado do Egito na década de 1830. Neste momento, ele está servindo de cobertura para os combatentes da resistência francesa, que o estão usando para se proteger das posições de tiro alemãs. Nos prédios do Ministério ao norte, paralelepípedos foram removidos e empilhados em barricadas improvisadas em 3 entradas da praça. Um Kubelwagen queima perto do reservatório da fonte, soltando fumaça preta e espessa que sobe reta no ar parado. O Arco do Triunfo é visível no extremo oeste da Champs-Élysées, 2 quilômetros acima da avenida. Dessa distância, é apenas uma forma escura contra o céu entre o arco e a Place de la Concorde. A rua está praticamente vazia, alguns veículos abandonados, alguns destroços de barricadas quebradas, nenhum civil. Qualquer pessoa sensata está dentro de casa, longe das janelas. Disparos de rifle ecoam de algum telhado em algum lugar da Rue de Rivoli. Os tiros ricocheteiam na blindagem do Panther, calibre pequeno, ineficaz contra 45 toneladas de tanque. A tripulação provavelmente não ouve os disparos pelo barulho do motor, mas sabe que a cidade ficou hostil. Delegacias ocupadas por policiais há 2 dias, barricadas nos principais cruzamentos e patrulhas alemãs emboscadas. Durante o dia, uma coluna de fumaça surge perto do Sena. Outro incêndio, outro veículo ou prédio queimado. O som da cidade está estranho. Tiros esporádicos em vez de trânsito, gritos em vez de conversas. Paris está ocupada há 4 anos. Está se destruindo. O Pantera não se move, está em posição há pelo menos 1 hora, talvez mais. Apenas parado ali, motor ligado, torre girando, esperando de vez em quando. A tripulação sabe que algo está vindo, só não sabe o que ou quando. Pergunta: por que um tanque Pantera de uma divisão blindada de elite está sozinho no centro de Paris durante uma revolta urbana? Para responder a isso, você precisa voltar. 8 semanas, Panzerlehr foi formada no final de 1943 como uma unidade de demonstração. O nome se traduz como instrução blindada ou demonstração blindada. Ela foi construída em torno de um conceito específico. Pegue o corpo de instrutores das escolas de guerra blindada da Alemanha e organize-os em uma divisão completa. Todo comandante de tanque já foi instrutor e todo líder de pelotão já treinou outros soldados. A formação foi criada como vitrine da doutrina blindada alemã, executada por quem escreveu os manuais de treinamento. O general Lieutenant Fritz Bayerlein foi o primeiro comandante da divisão. Atuou como chefe de gabinete de Rommel, no norte da África, e depois liderou o corpo africano-alemão após a saída de Rommel. Ele conhecia a guerra blindada em nível operacional. Quando assumiu o comando da Panzerlehr em janeiro de 1944, ele herdou aproximadamente 14.000 homens e 190 tanques, um equipamento melhor do que a maioria das divisões recebeu em 1944. A equipe era um verdadeiro quem-é-quem da experiência alemã em guerra blindada. Oficiais que lutaram na Polônia, França, Rússia, tripulações de tanques que estavam dando instruções nas instalações da Panzertruppenschule antes de serem mobilizadas. Sargentos experientes em combate, antes afastados para ensinar, agora eram enviados novamente ao fronte como unidade formada. Não era uma formação improvisada, mas a tentativa da Alemanha de reunir expertise. A estrutura da divisão incluía 2 regimentos de Panzer Grenadier para infantaria mecanizada, o 113 o regimento Panzer com 2 batalhões de tanques, o 130 o regimento de artilharia Panzer, além de unidades de reconhecimento, engenharia, antiaéreas e de apoio. Tudo que uma divisão blindada moderna precisava para operar sozinha. O equipamento era de ponta para 1944, ópticas novas e rádios funcionais. Os semilagartas que transportavam os Panzer Grenadier eram em sua maioria SDKFZ 251 e não caminhões franceses capturados. Até mesmo a situação de suprimentos era melhor do que a média, pelo menos no início. Panzerlehr terminou o treinamento na França no começo de 1944. Eles realizaram exercícios perto de Verdun, praticaram a coordenação entre blindados e infantaria, ensaiaram o tipo de operações móveis que a doutrina alemã enfatizava.
Eles estavam tão preparados quanto qualquer divisão da Wehrmacht em 1944, mas seriam lançados em uma situação onde isso não faria diferença. A invasão aliada da Normandia começou em 6 de junho de 1944. Panzerlehr estava estacionada no interior, na região de Chartres, longe demais das praias para intervir no próprio dia D. Receberam ordens em 7 de junho e iniciaram a marcha para a frente de invasão, que levou mais tempo que o previsto. A superioridade aérea dos aliados tornava o deslocamento diurno suicida. A divisão se movia à noite e se escondia de dia, perdendo veículos por avarias e ataques aéreos. Eles chegaram em 9 de junho e foram logo enviados ao combate. Próximo a Tilly-sur-Surly, os britânicos avançavam do litoral tentando conquistar Caen. A missão de Panzerlehr era detê-los. A divisão se posicionou no Bocage, região da Normandia onde cada campo era cercado por barrancos densamente cobertos de vegetação. Terreno perfeito para defesa, terrível para manobras blindadas. Os combates em Tilly foram brutais e inconclusivos. Os tanques britânicos, em sua maioria Shermans e Cromwells, avançaram contra as posições defensivas alemãs. A Panzerlehr contra-atacou. Quando viam brechas, a cidade mudava de mãos várias vezes ao longo de vários dias. As perdas de tanques de ambos os lados foram significativas. Os britânicos tinham a vantagem de poder substituir suas perdas. A Panzerlehr não tinha. O que se destaca nesse período não são os detalhes táticos, mas o padrão que foi estabelecido. A Panzerlehr atuava como brigada de incêndio. Crise em Tilly, envia a Panzerlehr, avanço britânico ameaçando perto de Caen, desloca a Panzerlehr para o leste, pressão americana aumentando no oeste, retira elementos da Panzerlehr para reforçar. Não é assim que divisões blindadas de elite deveriam ser empregadas. A doutrina alemã enfatizava a concentração de força no Schwerpunkt, o ponto decisivo. Você concentra seus blindados, rompe as linhas inimigas, explora a brecha e cria caos operacional na retaguarda do inimigo. Combate defensivo no Bocage, reagindo às iniciativas dos aliados, tapando brechas. Isso era o oposto do que a Panzerlehr havia sido projetada para fazer. Mas em junho de 1944, as forças alemãs na Normandia não tinham o luxo de ditar as regras. A supremacia aérea aliada impedia grandes contra-ofensivas alemãs. Qualquer concentração de blindados atraía caças-bombardeiros e o movimento diurno era restrito. Interceptações de rádio alertavam os aliados sobre planos alemães. A Wehrmacht na Normandia foi reduzida à guerra defensiva, tentando manter um perímetro enquanto aguardava reforços que não chegavam ou uma paz negociada que não acontecia. Panzerlehr lutou nessa situação por 6 semanas, do início de junho até o final de julho. Eles estavam continuamente engajados, a divisão era deslocada de setor em setor, lutando onde a situação era mais crítica. Eles perderam tanques em combate, por falhas mecânicas e por ataques aéreos aliados ao pessoal. As baixas aumentaram. O sistema de reposição trazia novos homens e certos equipamentos, mas nunca compensava as perdas. Em julho, Panzerlehr foi reduzida a cerca de metade da força, talvez 90 a 100. Tanques e batalhões de infantaria estavam com efetivo reduzido. O combate e o movimento constante desgastaram homens e equipamentos. Ainda eram eficazes e perigosos em combate, mas já não eram a divisão de exibição que chegou à Normandia 6 semanas antes. Então veio a Operação Cobra. A Operação Cobra foi a operação de ruptura americana no setor oeste da frente da Normandia. A ideia era simples: usar bombardeiros pesados para destruir parte da linha defensiva alemã e avançar com blindados antes da recuperação inimiga. A área-alvo era uma caixa retangular ao sul da estrada Perrier-Saint-Lô, com cerca de 5 km de largura e 2 km de profundidade. A divisão Panzerlehr mantinha posições dentro dessa área. O bombardeio começou às 09h38 do dia 25 de julho. Primeiro vieram os caças-bombardeiros P-47, Thunderbolt e P-38 Lightning atacando as posições alemãs com bombas e foguetes. Depois os bombardeiros médios B-26 Marauder e A-20 Havoc. Depois os pesados. 1507 B-17 Fortaleza Voadora e B-24, os Liberators da 8ª a Força Aérea lançaram aproximadamente 3.300 toneladas de bombas de alto explosivo e fragmentação na área-alvo. O bombardeio durou cerca de 1 hora. As bombas deveriam cair ao sul da estrada Perrier-Saint-Lô. Algumas caíram ao norte dela, atingindo posições americanas. A 30ª Divisão de Infantaria teve baixas com o bombardeio curto, mas a maioria dos explosivos caiu como previsto nas posições da Panzerlehr. Não há uma descrição adequada do que o bombardeio estratégico faz com as forças terrestres. As explosões criam ondas de sobrepressão que rompem órgãos. Fragmentos penetram tudo sem proteção pesada.
Acertos diretos em veículos blindados os destroem totalmente. Torres são arrancadas, cascos são abertos, explosões próximas enterram veículos sob toneladas de terra ou os viram de cabeça para baixo. O barulho constante e intenso impede qualquer comunicação. Fritz Bierlein estava em seu posto de comando divisionário quando o bombardeio começou. O posto de comando foi atingido diversas vezes. Oficiais foram mortos, rádios destruídos e as comunicações com as unidades subordinadas cessaram. Nos primeiros 15 minutos do ataque, Bierlein sobreviveu, mas perdeu contato com a maior parte de sua divisão. Os danos foram catastróficos. Aproximadamente 70% de baixas entre o pessoal, mortos, feridos ou desaparecidos, cerca de 30 a 50 tanques destruídos ou danificados além do reparo. Colapso completo da rede de comunicações, dispersão das unidades sobreviventes por toda a área-alvo, sem possibilidade de coordenação. O relatório de Bierlein ao quartel-general do 7º Exército afirmou: "Minha divisão da linha de frente foi destruída, restando apenas pequenos grupos. Vários tanques foram lançados como brinquedos pela explosão." Isso não era hipérbole. Panzerleiter, como força coesa, deixara de existir. Companhias e pelotões isolados ainda podiam lutar se tivessem escapado do pior bombardeio. Mas faltavam comando em nível de divisão, comunicações e defesa coordenada. Quando os blindados e a infantaria americanos avançaram mais tarde, encontraram resistência dispersa das unidades alemãs sobreviventes, mas não uma linha defensiva contínua. Os americanos romperam com colunas blindadas, avançaram para o sul e leste, explorando a brecha. Outras unidades alemãs em ambos os lados de onde Panzerleiter estava agora estavam expostas. Todo o setor oeste da frente da Normandia começou a desmoronar. Bierlein reuniu os sobreviventes que conseguiu encontrar nas próximas 48 horas, talvez 2.000 homens, cerca de uma dúzia de tanques operacionais, algumas peças de artilharia. Esse Kampfgruppe, esse grupo de combate, continuou lutando enquanto os americanos exploravam sua ruptura, mas eles estavam lutando como dispersos, não como uma divisão. No início de agosto, os aliados planejavam cercar e destruir as forças alemãs na Normandia. As forças americanas romperam em Avranches e avançavam ao norte e leste, enquanto britânicos e canadenses atacavam pelo sul, fechando o cerco sobre vários exércitos alemães. Presos em um bolsão ao redor da cidade de Falaise, Hitler ordenou um contra-ataque em direção a oeste, rumo a Avranches, para cortar as forças americanas que haviam rompido as linhas. Essa foi a Operação Lüttich. Ela usou as reservas blindadas restantes da Alemanha na Normandia em um ataque que os comandantes sabiam ser impossível, e ele fracassou. Os tanques da Operação Lüttich ficaram ainda mais presos no bolsão em formação. O que restava da Panzerlinie estava em meio ao caos. Bierlein manteve certa coesão entre as unidades, mas a divisão era basicamente uma coleção de pequenos grupos, não uma formação organizada. Eles recuavam para o leste com milhares de soldados alemães, tentando escapar do bolsão antes que ele se fechasse. O bolsão de Falaise, em agosto de 1944, era um campo de extermínio. A artilharia aliada já havia registrado fogo em todas as estradas e cruzamentos principais. Caças bombardeiros atacavam continuamente qualquer movimento que viam. As estradas estavam congestionadas com colunas em retirada, caminhões, carroças, infantaria a pé e poucos tanques restantes. Quando as aeronaves aliadas atacavam essas colunas, não havia para onde dispersar. Veículos queimavam, cavalos morriam queimados, homens em pânico morriam ou eram feridos e deixados para trás. A lacuna entre as forças aliadas se fechava devagar e depois rapidamente. Unidades alemãs tentaram escapar pelas aberturas, poucas conseguiram, a maioria não. Os campos perto de Falaise estavam cheios de veículos destruídos, cavalos mortos e equipamentos largados. Após a batalha, estimou-se que havia 10.000 alemães mortos no bolsão e 50.000 capturados. Bierlein conseguiu sair com talvez 500 homens e alguns poucos veículos. As cores da divisão sobreviveram, a estrutura organizacional no papel sobreviveu, mas a divisão Panzerleiter como força de combate havia sido destruída. Primeiro na Operação Cobra, depois finalizada no bolsão de Falaise, os sobreviventes recuaram para o leste em direção ao Sena. Engenheiros alemães prepararam demolições nas pontes do Sena para atrasar os aliados. Algumas unidades cruzaram antes das explosões, outras nadaram ou usaram barcos. Equipamentos foram deixados para trás. Na margem oeste, o que antes era um exército recuou em fragmentos. Alguns desses fragmentos chegaram a Paris. Paris, em agosto de 1944, não era uma cidade-fortaleza, não estava fortemente guarnecida. A presença militar alemã era composta principalmente por pessoal de quartéis generais administrativos, unidades de logística, tropas de ocupação cujo trabalho era manter a ordem e não combater de fato.
As tropas alemãs em Paris eram limitadas, porém, com o colapso da frente na Normandia e o avanço aliado para o leste, Paris rapidamente voltou a ser relevante. A cidade ficava à beira do Sena, que era uma possível linha defensiva. Os pátios ferroviários eram importantes para o transporte de suprimentos e tropas, e politicamente, Paris era Paris, resistindo. Isso tinha valor simbólico, mesmo com a situação estratégica desesperadora. O alto comando alemão reforçou a guarnição de Paris em agosto. Essas não eram divisões novas, eram remanescentes da Normandia, soldados dispersos que escaparam do bolsão de Falaise, batalhões de treinamento, pessoal de terra da Luftwaffe, qualquer coisa que pudesse ser reunida. Alguns veículos blindados chegaram à cidade, alguns Panthers, alguns Panzer IV, talvez alguns canhões de assalto Stug 3. Os números exatos são incertos, pois o registro de dados colapsou. Além disso, alguns Panthers que chegaram a Paris provavelmente vieram dos remanescentes da Panzerlehr. A cadeia de custódia é obscura devido à falta ou perda de registros das unidades desse período. Mas fragmentos do 131º Regimento Panzer da Panzerlehr estavam definitivamente na área de Paris no final de agosto. Se o Pantera específico na Place de la Concorde estava tecnicamente designado a Panzerlehr ou a alguma outra unidade, é impossível determinar de forma definitiva. O que importa é que ele representava a mesma coisa, a elite da blindagem alemã. No final de sua atuação, o governador militar alemão de Paris era o general Dietrich von Colditz. Ele havia sido nomeado para o cargo em 7 de agosto com ordens de Hitler para manter a cidade e, se necessário, destruí-la, em vez de deixá-la cair intacta nas mãos dos aliados. Cargas de demolição foram preparadas nas pontes do Sena. Cargas adicionais foram colocadas nos principais monumentos e prédios do governo. O plano era abrangente, transformar Paris em escombros se não pudesse ser mantida. Von Colditz era um soldado profissional, não um ideólogo nazista. Ele havia comandado unidades de infantaria e blindados na frente oriental. Ele entendia as realidades militares. Observando Paris em agosto de 1944, ele percebia que a cidade era insustentável. As forças alemãs eram insuficientes, os exércitos aliados estavam se aproximando. Não havia profundidade estratégica para recuar. A questão não era se Paris cairia, mas como. Enquanto isso, a resistência francesa em Paris preparava uma revolta. Várias redes de resistência existiam na cidade, grupos comunistas, grupos gaullistas e diversas organizações independentes. Eles vinham realizando sabotagens e coleta de informações há anos. Estavam planejando agir antes da chegada das forças aliadas. O objetivo era libertar Paris por conta própria, mostrando que a França havia reconquistado sua capital, sem apenas esperar ser resgatada. A revolta começou em 19 de agosto. A polícia de Paris, que colaborou com a ocupação por 4 anos, entrou em greve e depois assumiu suas delegacias. Combatentes da resistência ocuparam prédios do governo, barricadas foram erguidas nas principais ruas, tiros foram disparados contra patrulhas alemãs em poucas horas. A cidade estava em revolta parcial. A resposta alemã foi confusa. Von Colditz tinha talvez 20.000 soldados, muitos deles pessoal de retaguarda, não treinados para combate urbano. Ele chegou a ordenar represálias, mas reprimir uma revolta em toda a cidade com poucas forças era impossível. Ele possuía veículos blindados, mas tanques em cidades são vulneráveis a ataques próximos por cima e pelos lados. Ele tinha ordens para destruir Paris se não pudesse mantê-la, mas executar essas ordens de fato exigiria tempo e organização. Ele não tinha. A situação ficou estagnada, com áreas sob controle alemão e outras da resistência, havendo disputa pelo domínio. Durante isso, tiroteios esporádicos surgiam e paravam, com atiradores alemães nos telhados e resistentes usando prédios como cobertura. Civis ficaram presos, escondidos em apartamentos, aguardando o desfecho. Isso continuou por 5 dias, de 19 a 23 de agosto, com a cidade se destruindo em câmera lenta. Enquanto as forças aliadas se aproximavam pelo oeste e sul em 24 de agosto, elementos avançados da 2ª Divisão Blindada Francesa entraram em Paris pelo sul e oeste. Era a divisão do general Philippe Leclerc, forças francesas livres que lutaram no norte da África e Itália. Agora equipados com tanques Sherman americanos e destroyers de tanques M10 Wolverine, eles receberam a honra de libertar Paris antes das unidades americanas e britânicas. Essa foi uma decisão tanto política quanto militar. Paris seria libertada pelas forças francesas, ou pelo menos pareceria ser. A divisão de Leclerc avançou com cautela para a cidade, entrando em área urbana onde forças alemãs de força desconhecida ainda resistiam. O combate urbano é perigoso, tanques são vulneráveis, prédios oferecem cobertura para a infantaria com armas antitanque.
Os franceses avançaram, limpando setores e garantindo cruzamentos, coordenando-se com a resistência local que conhecia a cidade. Os pontos fortificados alemães resistiram com metralhadoras em prédios, atiradores nos telhados e blindados em locais estratégicos. Um desses locais era a Place de la Concorde. O Panther na Place de la Concorde, na tarde de 24 de agosto, estava em uma posição tática ruim. A praça era aberta, com pouca cobertura. Barricadas bloqueavam acessos, mas não impediriam a resistência a tanques. Os combatentes controlavam prédios ao redor. A tripulação precisava saber que estava isolada, sem apoio de infantaria visível ou outros blindados alemães por perto. A comunicação por rádio era provavelmente esporádica, mas o tanque continuava perigoso. Um canhão Panther 75mm KWK-42 podia destruir qualquer tanque aliado em distâncias de combate. Sua blindagem frontal era suficiente para resistir à maioria das armas anti-tanque da resistência. Enquanto a tripulação permanecesse fechada dentro do tanque e mantivesse o motor ligado, eles poderiam dominar a praça e as vias de acesso a ela. Perto do Arco do Triunfo, a cerca de 1.800 metros da Champs-Élysées, um caça-tanques francês M10 Wolverine havia se posicionado. O M10 era um veículo de projeto americano, com topo aberto, blindagem leve e equipado com um canhão de alta velocidade de 76mm. Não era um tanque, foi projetado especificamente para destruir tanques. A tripulação era formada por veteranos franceses da divisão de Leclerc, que lutaram do norte da África à Itália até este momento. A distância era extrema para a guerra de blindados. A maioria dos combates na Normandia havia ocorrido a menos de 1.000 metros, muitas vezes bem menos. O bocage não permitia linhas de visão longas, mas aqui, na Champs-Élysées, o artilheiro tinha uma visão clara direto pela ampla avenida até onde o Panther estava, na Place de la Concorde. O Arco do Triunfo oferecia alguma cobertura para o M10. A tripulação do Panther provavelmente sabia que havia algo ali, mas não podia disparar sem se expor ao fogo de outros lados. O artilheiro francês calculou o disparo. 1.800 metros vento, alvo mínimo, parado, mas parcialmente protegido atrás de alguns destroços. O canhão M10 de 76mm tinha velocidade para alcançar essa distância, mas acertar um alvo tão pequeno a essa distância exigia habilidade e sorte. Ele disparou. O projétil levou 3 segundos para percorrer a distância, tempo suficiente para o som do disparo chegar ao Pantera. Antes do impacto, o projétil atingiu algum ponto da blindagem frontal do Pantera. O local exato do impacto não foi registrado. O que se sabe é que o tanque foi danificado. Ou o projétil penetrou, ou o impacto causou danos internos, ou o disparo destruiu parte da suspensão ou do sistema de rodagem. O Pantera parou de se mover com os motores ainda funcionando, mas o tanque ficou imobilizado. Fumaça começou a sair do veículo. Não era fumaça densa, só o escapamento misturado ao que queimava dentro ou embaixo. A tripulação seguia dentro. Eles precisavam escolher: permanecer em um tanque parado na praça aberta ou tentar fugir a pé por uma cidade hostil antes mesmo de decidirem. Veículos blindados franceses chegavam à praça, tanques Sherman da divisão Leclerc e carros M10. Combatentes da resistência avançavam dos prédios usando blindados como cobertura. A situação para a tripulação do Panther passou de ruim para impossível em menos de 1 minuto. Um carro blindado, M8 Greyhound, comandado pelo sargento Marcel Bizien, acelerou pela praça em direção ao Panther imobilizado. Bizien era um veterano. Ele havia lutado no norte da África, Sicília, Itália e Normandia. Ele sobreviveu a anos de combate para chegar a Paris, sua própria capital, e agora ele ia colidir com um tanque alemão usando um veículo que pesava talvez 8 toneladas contra as 45 do Panther. A decisão não tinha sentido tático. Atropelar um Panther com um carro blindado não o destruiria. No máximo, poderia danificar ainda mais o veículo ou impedir que a tripulação escapasse. Na pior das hipóteses, isso inutilizaria o veículo de Bizien e o deixaria exposto. Mas as táticas e a lógica funcionam de maneira diferente quando você está lutando na sua própria cidade, quando pode ver prédios e ruas familiares onde você cresceu. Quando cada soldado alemão representa 4 anos de ocupação. Bizien atingiu o Panther em alta velocidade. A dianteira do carro blindado amassou. O impacto balançou o tanque, mas não penetrou a blindagem nem causou danos visíveis. O veículo de Bizien ficou inutilizado. Preso contra o casco do Panther, ele agora estava na posição mais perigosa possível, imóvel, exposto diretamente ao lado de um tanque inimigo. Então vieram os projéteis de fósforo branco, vários impactos, provavelmente de tanques Sherman franceses ou M10 que agora tinham posições de tiro ao redor da praça. O fósforo branco queima a altas temperaturas ao contato com o ar.
Ele produz uma fumaça branca densa e uma chama que gruda em tudo o que toca quando o fósforo branco atinge um veículo blindado. O produto químico queima através das escotilhas e visores, preenche o interior com fumaça tóxica e cria temperaturas dentro do compartimento da tripulação que são rapidamente fatais. A tripulação do Pantera tinha segundos para evacuar. Abriram as escotilhas e saíram correndo, caindo no chão e tentando se afastar do tanque em chamas, mas não foram longe. Tiros de armas leves vindos de várias direções os abateram. Combatentes da resistência atiravam de prédios e tropas francesas de trás de veículos blindados. A tripulação do Pantera, sobreviventes da Normandia, da Operação Cobra e da longa retirada pela França, morreu nos paralelepípedos da Place de la Concorde ou foi capturada. Ao tentar se render, Marcel Bizian foi atingido por tiros de armas leves. As circunstâncias não estão claras nos relatos que sobreviveram. Pode ter sido fogo alemão vindo de outra posição defensiva, pode ter sido fogo cruzado causado pelo caos do combate. Ele foi retirado de seu carro blindado avariado por sua tripulação. Ele morreu mais tarde naquele dia, seja na praça ou em um posto de socorro. Ele lutou por anos para chegar a Paris e morreu em sua libertação. O Panther queimou por horas. O fósforo branco é persistente. A fumaça deixou o ar da tarde denso e acre. Tropas francesas asseguraram a praça. Combatentes da resistência aproximaram-se do tanque em chamas, armas em punho, em busca de sobreviventes ou ameaças. Não encontraram nenhum. O tanque era uma carcaça, a tripulação estava morta ou capturada. O confronto havia terminado. A destruição daquele único Panther na Place de la Concorde representou algo maior do que apenas um tanque destruído. Foi a morte final da divisão Panzerlehr, não literalmente. A divisão seria reconstituída mais tarde e lançada na Batalha do Bulge em dezembro, mas simbolicamente este foi o fim. Os instrutores das escolas de blindados da Alemanha, autores dos manuais de guerra blindada e veteranos que treinaram gerações de tripulações de Panzer, tinham partido. Foram destruídos metodicamente. Primeiro, foram desgastados em 6 semanas de combates defensivos na Normandia, movendo-se de um ponto crítico a outro. Utilizados como brigada de incêndio em vez de operações ofensivas e depois destruídos na Operação Cobra por bombardeios estratégicos, sua experiência tornou-se irrelevante. O que restou ficou espalhado no bolsão de Falaise, com sobreviventes recuando para o leste em fragmentos, não como unidade coesa. Poucos que chegaram a Paris lutaram justamente em situações que seu treinamento ensinou a evitar, defesa estática em ambiente urbano, sem apoio, sem comunicação, sem possibilidade de reforço. Fritz Bierlein sobreviveu à guerra, reuniu os remanescentes da Panzerlehr e os liderou na retirada pela França até a Alemanha. A divisão foi parcialmente reconstituída com novos soldados e equipamentos, sendo enviada à ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944. Esse ataque falhou. A Panzerlehr lutou na defesa da Alemanha até o início de 1945 e se rendeu às forças americanas em abril. Bierlein foi capturado, interrogado pela inteligência aliada e, eventualmente, libertado. Ele morreu em 1970. O que ele pensava sobre a destruição de sua divisão e ver a elite blindada da Alemanha sendo consumida em batalhas perdidas não foi detalhadamente registrado. O Panther na Place de la Concorde acabou sendo rebocado, cortado para sucata ou aproveitado para peças. Nenhum memorial marca o local. A praça se parece muito com o que era em 1944, o obelisco ainda de pé, a fonte ainda funcionando. Turistas andam pelos paralelepípedos onde o tanque queimou e homens morreram. Detalhes do confronto constam em relatórios militares franceses e memórias. Porém, a morte de Panzerlehr e seu significado acabaram como nota de rodapé em relatos que priorizavam grandes operações e resultados estratégicos. Mas a história importa porque ilustra como formações militares de elite morrem na guerra moderna. Não em resistências dramáticas ou batalhas finais heróicas, mas sendo consumidas gradualmente pelo desgaste e por recursos superiores. Panzerlehr foi a principal divisão blindada da Alemanha, composta pelos melhores soldados e equipamentos, mas foi destruída após 2 meses de combate. Não porque lutaram mal ou cometeram erros táticos catastróficos, mas porque estavam enfrentando forças inimigas com superioridade material e supremacia aérea, em uma situação estratégica que já estava perdida. Os instrutores, mortos na Place de la Concorde e na Normandia, ensinaram a doutrina blindada alemã por anos. Eles entendiam guerra combinada, operações móveis, concentração de forças em pontos decisivos. Todo esse conhecimento perdeu valor quando o quadro estratégico colapsou e as forças aéreas aliadas passaram a destruir qualquer concentração de blindados alemães.
Quando a superioridade numérica supera a excelência tática, é isso que a guerra total faz com forças militares profissionais. Ela consome a especialização, torna a qualidade irrelevante diante da quantidade. Ela reduz as formações de elite a remanescentes dispersos, lutando em más condições táticas e sem esperança de sucesso. O Pantera queimando na Place de la Concorde era só um tanque tripulado por homens cujos nomes em geral se perderam. Mas ele simbolizava o fim da tentativa alemã de vencer pela excelência militar, provando que especialização e treinamento não superavam a produção industrial e a realidade estratégica. Paris celebrou sua libertação em 25 de agosto, quando von Coultitz se rendeu formalmente. O general de Gaulle caminhou pela Champs-Élysées até a Catedral de Notre-Dame, cercado por multidões enormes, reafirmando sua liderança da França e o lugar da França entre as potências aliadas. As fotografias daquele dia mostram alegria e alívio. Uma cidade que esteve ocupada por 4 anos estava livre. As tropas francesas participaram da própria libertação. A humilhação de 1940 havia sido parcialmente apagada, mas a libertação teve seu lado sombrio. Mulheres acusadas de colaboração, frequentemente sem provas, eram arrastadas às ruas e tinham as cabeças raspadas em rituais públicos de humilhação. Homens suspeitos de colaborar com as autoridades de ocupação enfrentavam execução sumária. A linha entre justiça e vingança era tênue. A França passaria anos processando o trauma da ocupação e da derrota, tentando determinar quem colaborou e quem resistiu, quem merecia punição e quem merecia reabilitação. A clareza moral fácil do dia da libertação daria lugar a questões complicadas sobre responsabilidade coletiva e culpa individual. O Pantera queimado na Place de la Concorde foi retirado durante a limpeza. Os alemães capturados em vez de mortos foram enviados a campos de prisioneiros de guerra. Eles se uniram a milhares de prisioneiros alemães da campanha da Normandia e da libertação da França. A maioria foi repatriada à Alemanha após a guerra. O que eles pensavam sobre seu serviço na Panzerlehr, sobre lutar em Paris, sobre a guerra que perderam, não está registrado em nenhuma fonte acessível. A maioria dos instrutores das escolas de blindados que formaram a divisão Panzerlehr já estava morta em setembro de 1944, mortos em combate na Normandia, mortos pela Operação Cobra, mortos no Bolsão de Falaise, mortos em Paris. Alguns poucos sobreviveram e foram capturados. Muito poucos conseguiram voltar para a Alemanha e continuaram servindo até a rendição em maio de 1945, mas a experiência coletiva, o conhecimento institucional que havia sido concentrado naquela divisão foi perdido, destruído. Não em uma única batalha catastrófica, mas desgastado ao longo de semanas de combate contra um inimigo com recursos superiores. Esse era o problema fundamental da Alemanha. Em 1944, a Wehrmacht ainda conseguia colocar unidades competentes em campo. Soldados e comandantes alemães individuais frequentemente demonstravam habilidade tática e determinação, mas a competência tática não podia superar o fracasso estratégico. A Alemanha estava lutando contra inimigos com maior capacidade industrial, populações maiores, linhas de suprimento seguras e superioridade aérea. A guerra foi perdida estrategicamente, e nenhuma excelência tática mudaria isso. A divisão Panzerlehr provou isso claramente. Eles eram o melhor que as forças blindadas alemãs podiam oferecer em 1944, com o melhor equipamento, pessoal mais experiente e sólido conhecimento institucional. Eles resistiram 2 meses em combate antes de serem destruídos, não por lutarem mal, mas porque o inimigo conseguia repor suas perdas. A Alemanha não podia, pois as forças aéreas aliadas atacavam posições alemãs livremente, forçando os alemães a se moverem só à noite para evitar serem detectados. Porque a situação estratégica tornava o sucesso tático irrelevante, o Panther na Place de la Concorde, queimando sob o sol de agosto enquanto Paris comemorava ao seu redor, era a representação visual dessa dinâmica. Um tanque excelente, provavelmente com tripulação experiente, destruído em uma situação onde a excelência era irrelevante. Imobilizado por disparo de longo alcance, finalizado por abalroamento e fósforo branco, a tripulação foi morta ou capturada ao tentar escapar. Todo o treinamento e expertise investidos na divisão Panzerlehr resultaram em tanques queimando em cidades onde não deveriam estar, tripulados por homens cujo conhecimento se tornou irrelevante. A fumaça daquele Panther em chamas subiu sobre Paris por horas, visível a quilômetros de distância, um marco da mudança de regime e do fim da ocupação. Ela se dissipou, eventualmente levada pelo vento, restando apenas os destroços do tanque e os corpos de sua tripulação. A praça foi limpa. A guerra prosseguiu. Forças aliadas avançaram para o leste rumo à Alemanha, e a Wehrmacht continuou colapsando.
Detalhes de um confronto de tanques em Paris viraram nota de rodapé em histórias maiores, entre exércitos cobertos e ofensivas estratégicas. Mas para os homens que morreram naquele Panther, o confronto foi tudo. Foi o momento final da guerra deles, o fim de qualquer serviço que tivessem prestado à causa da Alemanha. Provavelmente se alistaram ou foram recrutados anos antes, treinando em escolas de blindados e aprendendo com instrutores que depois formariam os Panzer. Lutaram em várias frentes e sobreviveram até serem escolhidos para uma divisão de elite. Desdobrados na Normandia na esperança de que sua experiência e equipamento fariam a diferença, viram sua divisão destruída por forças imbatíveis. Recuaram pela França com os remanescentes, acabaram em Paris por uma combinação de ordens e caos e morreram em um tanque em chamas em uma cidade que os odiava. Por uma causa que já estava perdida, suas mortes não mudaram nada. Estrategicamente, Paris teria sido libertada, estivesse aquele Pantera lá ou não, a guerra teria terminado do mesmo jeito. Mas individualmente, suas mortes importaram para eles e suas famílias na Alemanha. Eles estavam do lado errado da história, servindo a um regime que iniciou uma guerra. Não podia vencer, morrendo numa situação tática que haviam sido treinados para reconhecer como sem esperança. Os instrutores de Panzerlehr, que sobreviveram à guerra, que foram capturados ou que conseguiram voltar para a Alemanha, tiveram que conviver com o conhecimento de que sua experiência havia sido desperdiçada. Após anos de treinamento, formaram uma divisão para demonstrar a superioridade blindada alemã. Em apenas 2 meses de combates defensivos, foram esmagados, suas habilidades anuladas pelo bombardeio estratégico e pela superioridade material. Os sobreviventes tiveram que assistir a Alemanha perder a guerra que lutaram para vencer, ver seu país ocupado e dividido e lidar com as implicações morais do regime que serviram. Mas em agosto de 1944, essas complicações ainda não existiam. No futuro, o que existia era mais simples. Um Panther em chamas na Place de la Concorde, a tripulação alemã morta ou capturada, forças francesas assegurando a praça, civis surgindo cautelosamente para ver se a ocupação realmente havia terminado. O momento imediato, desprovido de contexto e consequências, era apenas combate, metal contra metal, fogo e fumaça, homens morrendo de maneiras brutais e definitivas. O Panther queimou até não restar mais nada para queimar. O fogo consumiu o interior, destruiu tudo. Qualquer equipamento que não tivesse sido danificado no combate transformou o veículo em uma carcaça. As tropas francesas o examinaram assim que o fogo se apagou. Buscando informações ou lembranças, encontraram pouco. O fósforo branco fez seu trabalho. O que restou foi sucata que acabaria sendo removida e derretida para reciclagem. O tanque, que representava a elite blindada da Alemanha, desapareceu no processo industrial que o derrotou, reduzido a matéria-prima para algum outro propósito. A Place de la Concorde voltou à sua função normal. As barricadas foram removidas, os veículos queimados foram rebocados, os paralelepípedos foram limpos. Em setembro, ao atravessar a praça, quase não se via sinais da batalha de tanques que ocorreu ali. A cidade absorveu os danos e seguiu em frente como as cidades fazem, o passado imediato tornando-se história, a história tornando-se memória, sumido no entendimento comum de que Paris foi libertada em agosto de 1944 e os detalhes só importavam para quem esteve presente. A morte da divisão Panzerlehr, espalhada pelos campos da Normandia e praças parisienses, representou a morte das ambições militares alemãs na Europa Ocidental. Os instrutores se foram, a experiência foi consumida. A formação de elite que deveria demonstrar a superioridade alemã havia sido destruída pelos inimigos. Com mais recursos e visão estratégica, o poder militar da Alemanha ainda lutou por 9 meses, mas o resultado já estava definido. O Pantera em chamas na Place de la Concorde era apenas um marco entre milhares. Um momento em que o colapso geral ficou visível em um local para testemunhas específicas.